Olá! Os avanços tecnológicos no agronegócio, especialmente com a integração da inteligência artificial, estão revolucionando a produção agrícola, aumentando a eficiência, reduzindo custos e promovendo práticas sustentáveis. Esses desenvolvimentos são fundamentais para o futuro do setor. E para entendermos melhor este assunto, conversaremos hoje com Marcelo Guimarães, CEO e fundador da Auto Agro Machine, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos conversar com Marcelo Guimarães, CEO e fundador da Auto Agro Machine. Olá, Marcelo, tudo bom com você? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia. Marcelo, antes da gente começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você nos contasse um pouquinho sobre a sua formação e sua experiência profissional. Então, são 40 anos trabalhando como programador. Comecei a programar em 1984, na época que não tinha... Quer dizer, a programação e o programador não era uma coisa glamurosa como é hoje, né? Nesses anos todos, montei a minha empresa com 23 anos, minha primeira empresa, e lancei o que é até hoje o software mais vendido da história do Brasil, que é o gerador de sistemas Visual Kit 5. É um programa no-code, permitia que qualquer usuário de computador desenvolvesse sistemas sem saber programar. Há aproximadamente 12 anos atrás, atendendo a um sonho de infância, comecei a plantar árvores. No estado de Roraima, mudei para Roraima, sou carioca, morava no Rio de Janeiro, mudei para Roraima e comecei a plantar árvores. E, em função do plantio de árvores, procurando o melhor preço, comecei a trabalhar e desenvolver máquinas que plantavam floresta. Então, esse é um pequeno resumo, né, de uma história aí de 40 anos trabalhando na tecnologia e agora também com floresta. Tá, bacana. E Marcelo, me fala um pouco o que é a Auto Agro Machine, né? E qual que é o principal objetivo, então, dessa empresa? Então, durante esses anos, são 8 anos agora, 8 anos trabalhando, né, no projeto da máquina que planta árvore, que planta floresta. Nós criamos, né, uma série de protótipos, né, procurando desenvolver um sistema mecanizado que barateasse e tornasse mais eficiente o processo de plantio de floresta, que é uma área que até hoje, né, toda a solução do plantio de floresta é manual. As soluções mecanizadas que existem para a floresta, elas são muito ruins, elas não são boas, são caras, são lentas e não trazem, né, uma solução definitiva que é necessário para plantar a quantidade de floresta que é necessário plantar, tanto na silvicultura quanto no reflorestamento. Então, fomos desenvolvendo esse projeto e em 2020, uma grande empresa de plantio de floresta nos descobriu, né, através de um programa, né, de televisão, né, onde um dos nossos protótipos foi exibido, foi apresentado, entrou em contato, a gente começou a conversar no desenvolvimento de uma máquina brasileira que resolvesse essa questão, né, do plantio de floresta, e o projeto começou a ganhar um tamanho, né, que foi necessário criar uma empresa, criar a princípio uma startup, que é a Auto Agro Machines, que é uma empresa que tem a função, né, ou a pretensão de criar máquinas autônomas e inteligentes. A minha área, a área dos meus sócios é software e inteligência artificial. Trabalho com inteligência artificial desde 1986, desde o Prolog, o Lisp, o Ada, são as primeiras linguagens usadas para fazer sistemas inteligentes, né, ou sistemas especialistas. E aí a gente percebeu, então, que era necessário profissionalizar, né, não simplesmente continuar com um projeto interno e nosso, mas abrir esse projeto para o mundo, né? Conseguimos financiamento da Suframa nesse meio tempo para criar a primeira máquina elétrica que planta floresta, que tem todo o sistema de propulsão elétrica, isso é uma novidade, não existe nada igual no mundo. E a empresa, então, está crescendo, criando hoje, né, chegando no mercado hoje com 2 máquinas, uma máquina exclusivamente para a área de implantação de floresta. A área de implantação de floresta normalmente é uma área limpa, que, via de regra, as empresas de silvicultura alugam áreas de plantio de soja, milho, áreas que estão mais limpas, né, e niveladas, e aí implantam florestas que depois, né, vão ser cortadas e vão ser replantadas durante muitos anos. E também
em parceria com a Suframa em Manaus, a gente está criando uma máquina que a gente chama de Forest Bot Reforma, que é uma máquina exclusiva para reflorestamento e reforma de floresta. E a reforma de floresta, o que que é? Uma vez que você corta a floresta, né, aquele ambiente mais sujo, mais agressivo, ele é muito difícil de mecanizar. Então, nós estamos criando uma máquina específica para esse ambiente, que tanto poderá ser usada na reforma de florestas, corta e planta de novo, quanto no reflorestamento, né? Que é pegar áreas degradadas, áreas onde você teve algum tipo de desmatamento, e colocar uma floresta ali dentro, sem interferir no que já está sendo revegetado, no que já está nascendo. Então, Uhum. resumo, esse é o Tá. projeto da Autônomos. Perfeito. Então, assim, na verdade, não é só o plantio da floresta, né? Também, eventualmente, seria o corte futuro dessa floresta para um replantio. Na verdade, dentro da Autônomos, a gente está criando máquinas para todo o manejo florestal, menos o corte. Porque o Tá. corte é mecanizado há muitos anos, as empresas que mecanizaram o corte são muito grandes e tem produtos que são muito bons. Mas a gente está falando do quê? O primeiro passo, plantar a floresta, né? Instalar a floresta. O segundo passo, irrigar as árvores que acabaram de ser plantadas, verificando a qualidade de desenvolvimento dessas mudas. Então, na medida que você começa a irrigar a floresta, nós, com nossa proposta, nossa nova máquina, que é uma máquina que só faz irrigação inteligente, a nossa proposta é, à medida que a máquina vai irrigando, ela verifica o desenvolvimento daquelas mudas e propõe o replantio. Depois, você terá uma máquina exclusiva para fazer a adubação ponto a ponto, quer dizer, adubar a planta no próprio pé. Hoje, como que isso funciona? Você, via de regra, você coloca a adubação em linha, né, em toda a linha de plantio da floresta. Ou você faz a adubação manual, as pessoas andam dentro da floresta e vão colocando o adubo ali no pé, né, da muda, o que gera um problema de logística muito grande, porque são muitas equipes de gente, né, envolvidas no que é plantar a floresta, depois voltar para o campo para irrigar a floresta, e aí você imagina o seguinte: eu não estou falando de uma floresta na Faria Lima, né? É uma floresta que está aqui do nosso lado, em São Paulo. É uma floresta que está, muitas vezes, em um lugar muito distante de um centro urbano, de uma cidade. Então, para deslocar qualquer pessoa para um ambiente como esse, você tem que levar um ônibus com o pessoal lá dentro, um caminhão, né, um ônibus com um restaurante, né, ambulância, por causa de algum acidente, porque você está muito longe de qualquer cidade. E isso é a regra, tá? Isso não é exceção, isso é a regra. Tanto que a gente não vê andando por São Paulo, interior de São Paulo, que tem muita floresta, eventualmente você vê floresta. Mas tem muitas florestas que você nem imagina onde estão, que foram plantadas e que estão sendo manipuladas o tempo todo e você não sabe então porque estão muito longe. Então é um desafio logístico levar a quantidade de gente que necessita Uhum. para plantar, para irrigar, para adubar, para fazer controle de qualidade. O que é o controle de qualidade? É ver se aquilo está se desenvolvendo da forma correta e interfacear com a empresa de plantio para eventualmente plantar de novo. Depois você tem o combate à praga, né? Praga pode ser tanto a formiga quanto o mato, né, que vai tomando conta do ambiente onde você plantou. Depois você tem a questão do inventário florestal, para saber se a floresta está indo na direção certa, e eu estou falando de um plantio que vai ser extraído daqui a aproximadamente 7 anos, né? Qualquer erro ele vai ter um impacto muito grande daqui a 7 anos e é incorrigível. Então, o controle de qualidade e o inventário florestal eles são importantes para poder apontar para a empresa: daqui a 7 anos eu vou ter madeira para fazer, Uhum. por exemplo, ou para fazer celulose ou não. Então, qualquer erro durante a implantação da floresta vai impactar severamente no resultado final, tanto da extração de madeira quanto Tá. da produção de celulose. Eu estou falando muito de silvicultura, mas não me entenda mal, não significa que o que a gente está fazendo é exclusivo para a silvicultura. A gente também fala de floresta e de reflorestamento. Porém, o mercado de silvicultura ele é muito maior, ele é muito mais rico e ele tem investimentos muito maiores. Então, quando você pesa, né, na balança, temos financeiros para uma empresa que fabrica máquinas, é, reflorestamento, né? Nível mundial, Brasil e outros países. E silvicultura, a silvicultura está muito na frente em investimento. E é anual. Né? Você tem projetos de reflorestamento eventuais, um ali na Bahia, outro não sei aonde, no interior do Amazonas e tal. Uhum. São muito pontuais, são muito pequenos e não tem uma continuidade. Já a silvicultura é todo ano, 10% de todas as árvores que foram plantadas vão ser derrubadas para produzir madeira e celulose e vão ser replantadas. Então você tem um mercado que puxa, né, o desenvolvimento, né, de mecanização de todo o seu processo, que a gente chama de manejo florestal, diferente do reflorestamento, que é sempre aquela boa conversa, né? Quem sabe um dia a gente vai fazer, a mudança climática chegou e está Uhum. todo mundo vendo, uma das soluções, ou a melhor solução, a mais barata, é plantar floresta, mas
é caro e é complicado e não tem mão de obra, né? A gente está negociando com um grupo italiano há 2 anos. Nós temos uma empresa que planta mogno africano, que é a Mahogany Roraima, que é especialista em plantar mogno africano, e nós temos um projeto chamado I Plant Forest, que é Eu Planto Floresta, que é um projeto de reflorestamento. 2 anos negociando com uma empresa italiana para plantar no Brasil, para recuperar áreas no Brasil. E depois de 2 anos decidiram ir para a África, porque na África é muito mais barato, né? Mão de obra, terra, etc. Então, assim, a gente vê muita conversa em torno de reflorestamento, muito. Eu não diria nem que é boa vontade, porque se tivesse tanta boa vontade há tantos anos já teria acontecido alguma coisa. Mas a gente vê muita conversa e pouca ação. Então, via de regra, e quando eu falo da Forest Bot, da minha máquina, muita gente pergunta, mas é uma máquina de silvicultura? Eu falo, não é uma máquina de silvicultura, é uma máquina que planta muda viverista. Muda viverista pode ser tomate, café, abacate, laranja, pode ser árvore. Porém, a silvicultura é quem paga a conta, porque é quem está todo ano, né, plantando, replantando, etc. Então a gente pensa muito neles, mas não tiramos o olho da floresta, da árvore nativa, tanto que estamos empreendendo, né, levantamos 8 milhões de reais para criar uma máquina para reflorestamento, que é a Forest Bot Reforma, e estamos finalizando a máquina, que é uma revolução dentro da revolução que a gente já tinha criado, que é uma máquina elétrica, com uma suspensão especial para copiar os defeitos do terreno e poder plantar em qualquer área sem intervenção, que essa é a ideia do reflorestamento, né? Se você já tem alguma coisa revegetando, você não vai tirar tudo para plantar uma floresta, você vai usar o que já revegetou e vai colocar árvore onde você precisa colocar para atrair os animais para ir recompor naquela região. Então, assim, a gente tem um olho muito firme. E a Forest Bot e a ideia da Autonomous AgroMachines, né, da Auto AgroMachines, e toda essa ideia desse projeto de mecanização, ele surgiu única e exclusivamente porque eu me preocupava, e aí fui eu especificamente, me preocupava em como resolver o plantio de árvores nativas numa floresta diversa, quer dizer, não monocultura, mas uma floresta que tivesse muita diversidade. E sabendo da dificuldade de plantar mogno africano, né, eu me questionava como que a gente vai conseguir levar a escala projetos de reflorestamento, onde você está colocando várias espécies sem plantar da forma errada, porque se você plantar errado várias espécies não vai acontecer nada. E esse desafio, essa preocupação foi que me fez desenhar várias soluções até chegar ao que é hoje a Forest Bot. Eu desenhei um monte de soluções. E no início da minha empresa, eu também plantava. Eu ia para o campo plantar e isso me ajudou a entender todo o processo. Eu participei desde a seleção da semente, a produção das mudas, o preparo da terra e plantio. Então, isso me abriu a cabeça, vendo soluções mecanizadas que existiam já há muitos anos e que ninguém usava, né? Eu me perguntei por que não usam essas soluções? E eu cheguei à resposta, né? Não eram boas o suficiente. E aí, sabendo como que era o plantio manual, eu juntei as duas coisas. Eu falei, pô, tem solução mecanizada que faz isso, mas não faz aquilo, tomou esse caminho, mas o caminho certo seria melhor ir nessa direção. E sabendo como era o plantio manual, eu juntei as duas coisas e fiz o desenho do que virou a Forest Bot, que é um plantio contínuo, né? Tem um bico de plantio que ele, quando entra na terra, ele para fazer tudo que ele tem que fazer enquanto ele está dentro da terra, e ele desliza numa plataforma e a máquina continua andando. E esse fato, né, o que eu chamo de plantio, como se diz, o bico deslizante, ele me deu a condição de te entregar mais qualidade na hora que eu planto a muda, porque diferente, e aí me desculpa se eu estou falando muito, porque o assunto é muita coisa envolvida, são muitos anos, né, trabalho, mas diferente de semente, que você simplesmente rasga a terra, né, machuca a terra e coloca a semente e depois joga a terra por cima e a semente está plantada, a árvore ela tem que estar perpendicular ao céu, ela não pode estar inclinada, porque se ela estiver inclinada, ela não vai produzir a quantidade de madeira que tem que produzir, nem vai ser uma árvore muito saudável. E para que ela fique perpendicular, você obrigatoriamente tem que parar. Mas se você para, como o ser humano para quando vai plantar, você torna o plantio pouco eficiente. E aí a minha sacada qual foi? Não tem problema. A gente para o bico, ele desliza numa plataforma e a máquina continua andando. Então o bico entra na terra para plantar, a máquina continua se deslocando, quando ele termina, ele sobe, vai para frente, pega outra muda e entra na terra de novo e a máquina continua se deslocando. Fazendo isso, que é extremamente simples, e essa é a minha patente, eu patentei isso no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia, só fazendo esse pequeno ajuste em todas as soluções que eu vi, eu consigo plantar muito mais rápido que um ser humano, e aí uma equipe de seres humanos, de pessoas, né? Eu consigo plantar muito mais rápido que uma equipe de 20 pessoas. Então, é muita gente, né, que a gente está não substituindo, porque a gente vai usar essa mão de obra para produzir muda, né? A gente vai tirar do campo e vai levar para a produção de muda. Mas eu planto mais do que 20 pessoas e eu planto 20 horas por dia.
com Uhum. eficiência, com velocidade e com qualidade. Georreferenciando cada muda, usando inteligência artificial para ver se a muda foi bem plantada e se vai produzir madeira da forma correta lá para frente. E esse produto que eu gero, né, que é o mapa do plantio da floresta com data e hora, imagem da muda, serve tanto para o reflorestamento, para que você possa, né, com compliance depois, não compliance não, com a, como se diz, a fiscalização do plantio, me fugiu a palavra agora, mas que você possa acompanhar o desenvolvimento da floresta e saber que, de fato, aquele reflorestamento foi realizado. Isso é um grande problema do reflorestamento. Tem muita empresa que paga para o reflorestamento e depois não acontece nada e ninguém sabe onde estão aquelas árvores. Então, a minha máquina me entrega transparência, porque ela vai te georreferenciar cada muda e vai te dar uma imagem da muda. Depois, por satélite, você vai poder acompanhar o desenvolvimento daquela floresta. E a mesma coisa na silvicultura. Porque na silvicultura é muito mais sensível, porque a gente vai produzir madeira. Numa floresta, a gente vai implantar né, uma série de elementos ali naquela área, que elas vão reconstituir aquela área, vão atrair animais, vão recompor aquela fauna e flora, e ninguém vai explorar, vão ficar quietinha lá Uhum. vivendo, né, tirando carbono tal, da atmosfera e fazendo o que as árvores têm que fazer, né? Pega a água, coloca dentro da terra, tira o carbono, etc., e faz, né, toda aquela vida se regenerar naquele ambiente. Mas não estamos tão preocupados com a produção de madeira. Né? Mas eu, pelo menos, consigo te dar a transparência. Se uma empresa alemã investir num projeto de reflorestamento e a ForestBot foi usada, o alemão vai saber que a árvore está sendo plantada na hora que ela estiver sendo plantada. A gente liga via Starlink, né, o dono da máquina, e Ah. ele vê a máquina, inclusive, trabalhando, e depois ele recebe um arquivo JSON, um KML, com todo o desenho da floresta, com cada muda onde ela foi colocada, e ele pode acompanhar aquilo o resto da vida. Isso é muito importante nos projetos de carbono, porque você sabe, né, saíram milhões de matérias falando sobre isso, da quantidade de fraudes, né, que foram cometidas Sim. aí em projetos de carbono. Então, As questões do essa foi greenwashing, né? exatamente. A gente foi juntando várias preocupações, né? Uma é como que eu faço um projeto diverso, né? E tiro isso da mão de uma pessoa, porque a pessoa fatalmente vai errar. É muito difícil plantar uma floresta, tá? Eu que já plantei floresta com minhas próprias mãos, eu vou te dizer, não é uma tarefa árdua. Eu trabalhei no campo, na escola agrícola, quando eu era criança, né? Eu morei 10 anos em colégio interno e 2 anos eu passei no colégio agrícola. E eu trabalhei plantando e colhendo morango, abacate, café. Café é muito chato, nossa senhora. Nunca vi nada tão chato quanto colher café. Batata, mandioca, que era também outra dificuldade, colher mandioca, tirar dentro da terra, precisava de um monte de gente. Então, assim, eu tenho uma experiência de campo, mas nada é tão difícil, nada é tão perigoso quanto plantar uma floresta. E aí a necessidade também, né, de você mecanizar esse processo, né? Então, quer dizer, esse conjunto de preocupações me levou a desenhar o Uhum. que é hoje a ForestBot, essa solução. Apesar de trabalhar com tecnologia, mas a gente usa muito tecnologia na máquina, porque ela tem um componente muito forte de inteligência artificial, faz toda a diferença, e mais essa questão de gerar um banco de dados para que você possa depois acompanhar o manejo todo da floresta. Então, assim, Uhum. casou perfeitamente, né? Um sonho que era resolver a questão do reflorestamento em escala global, mas essas preocupações todas, né, com relação ao que é de fato implantar uma floresta, e aí usar o conhecimento que eu tinha, eu e meu irmão, que é meu sócio de 40 anos, né, tecnologia, para a gente criar uma peça de tecnologia que não fosse só mecânica, né? Tem muitas soluções e tem empresas muito boas para criar soluções mecânicas, ferro com motor e com roda. Tem um monte. Mas quando você puxa para o lado da tecnologia, né, software, inteligência, aí as empresas começam a patinar. Porque não é o core business delas, elas não nasceram para fazer isso. Então elas vão procurar no mercado alguém que saiba, mas nem sempre a Uhum. coisa se encaixa. Então a gente conseguiu encaixar, né, o nosso conhecimento de muitos anos de tecnologia, inteligência artificial, com uma solução mecânica. E aí tem um parceiro fundamental, que é a Incomagri, que está perto de você, está perto de Campinas, está na Itapira, que se aliou a gente nesse projeto e resolve toda essa questão mecânica. Então, eu dei a ideia, eu fiz os croquis, eu criei os primeiros protótipos e eles transformaram isso numa máquina que pode ser construída em escala em qualquer lugar do mundo, né? Então, Tá. trouxemos o melhor da engenharia de máquinas com o que a gente tinha de capacidade de produzir software, juntamos duas coisas e criamos a ForestBot. Perfeito. Marcelo, e assim, os desafios, né, até pelo um pouco do seu relato, eles são inúmeros, né? Porque quem acompanha o reflorestamento, a própria silvicultura, bom, para começar, você tem o desafio, acho que, do terreno, né? Você até mencionou que
uma das coisas interessantes é você ter um terreno ali mais plano, talvez, mas a gente sabe que não é essa a realidade da maioria dos lugares, né? Então, você muitas vezes tem já o desafio do terreno. Depois, além do plantio, que você mencionou aí todas as complexidades, porque não é um plantio que dá para fazer de qualquer jeito. Você tem a questão, né, a manutenção dessa muda, o crescimento dessa árvore, que daí você tem mato competição, você tem praga, você tem formiga cortadeira, você tem um monte de interfaces ali que prejudicam, né? Até a questão, muitas vezes, da irrigação, que eu, muitas vezes, não tenho água muito próximo ali, e o plantio, muitas vezes, também, quando você se desloca para o campo para fazer o plantio, são dias, né, Exato. de um plantio. E como que você mantém essa muda, né, dependendo da situação? Então, são inúmeras questões aí que eu acho que talvez vocês pensaram, né, e superaram com a tecnologia. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, você já deu aí, talvez, alguns insights da questão da inteligência artificial e tudo mais, mas eu queria que você contasse um pouquinho como que você integra essa questão de tecnologia, inteligência artificial nesse sistema, né, da Auto Agro Machine, como ela garante, então, essa auto performance no reflorestamento, no plantio de florestas e tudo mais. Então, foi muito feliz, né, o casamento nosso, né, que a gente vem de 40 anos criando, né, tecnologias na área de computação, né, software, com a Incomagri que constrói máquinas. O que acontece, né, com relação à floresta? E por isso a importância do georreferenciamento de cada muda, né? Você, como você mesmo disse, né, você está falando de terrenos que não são os melhores, porque você tem que aproveitar qualquer terreno para plantar uma floresta, né? Você não pode escolher como você escolhe com a soja. Eu quero um terreno todo nivelado, bonitinho, né? Que não tenha nenhuma montanha, tá? Não é assim que funciona. Até para baratear todo o custo, porque você está falando de investimento, se for silvicultura, no mínimo 7 anos, né? E se for floresta, aí é eterno, né? Plantou, deixou para lá, fica ali e ninguém mexe, não deveria mexer. Então, os tempos envolvidos, né, quando você fala de floresta, eles são muito grandes. Eu costumava conversar, né, com o pessoal da soja, dizendo o seguinte: o produto dele, nada contra, né, pelo contrário, mas o produto dele está pronto e está vendido em 3 meses, né? O nosso, no caso do Mogni, 30 anos. Né? No caso da floresta, vai ficar lá. Então, a gente está falando de indústrias muito diferentes. E aí, vamos lá. A inteligência artificial ela é um componente muito importante nesse processo, porque tudo que for feito errado no início vai demorar anos para você descobrir que está errado. E quando você descobrir que está errado, já é tarde, não tem como refazer. Até porque, se algumas árvores já cresceram naquele ambiente onde você está reflorestando ou implantando uma floresta, você já não tem mais o que fazer, você já não tem mais luz de sol, né, para plantar uma nova árvore. Então, os erros, eles têm um impacto muito grande e eles demoram muito tempo a ser percebidos. Então, o uso da inteligência artificial nas 3 primeiras máquinas, que é a máquina que planta, a máquina que irriga e a máquina que aduba, ela é muito importante para que você possa fazer qualquer interferência muito rápido. Então, plantou, o sistema já olha para a muda, e muda, tá? E já calcula tudo que pode estar errado com aquele plantio daquela muda, né? Se o substrato está exposto, é um problema, porque você não pode ter contato de oxigênio com a raiz. Se o coleto, que é o tronquinho da muda, está afogado, também é ruim, porque a muda não pode estar toda enfiada dentro da terra, né? Se a muda estiver inclinada, também vai ter dificuldade de produzir mais madeira. Então, você tem uma série de variáveis ali que são checadas pela inteligência artificial no momento que você planta. E graças hoje em dia, né, ao satélite, né, que está disponível para qualquer lugar do país, barato e com velocidade, a gente consegue fazer isso tudo em tempo real, conversando com os escritórios que são, teoricamente, os donos daquela floresta, né, ou gerentes da implantação daquela floresta. Então, toda a informação é passada para os responsáveis em tempo real. Depois, quando você entra com a máquina de reação, que é um projeto que a gente vai começar a fazer agora em parceria com o Sulframa em Manaus, a máquina ela vai irrigar, muda, né, para atender a necessidade quando tem a necessidade. Nem sempre você precisa irrigar, mas quando é necessário, depende muito da época do ano que você planta. E durante a irrigação, um sistema inteligente também vai calcular o desenvolvimento daquela muda e vai propor replantio. A mesma coisa vai acontecer depois com a adubação. Isso traz uma economia para o setor de silvicultura, não esquecendo que a Forestbot nasceu
para fazer reflorestamento. O meu sonho e a minha paixão é o reflorestamento. Não é a silvicultura, não tenho nada contra, mas tudo que me move vai na direção do reflorestamento. Mas eu cito a silvicultura, que é quem paga a conta hoje. Mas, no caso da silvicultura, então, todo esse processo, se você consegue interferir nele prematuramente, você vai ter um resultado gigantesco, né? Muito melhor para o futuro. E isso eu diria que não é uma necessidade hoje, é quase que uma obrigação das empresas de silvicultura caminharem nessa direção. Tem uma questão, bom, e não é só o software inteligente, né, que vai fazer a interface na qualidade do desenvolvimento das mudas, conversar em tempo real com os responsáveis para que eles façam qualquer interferência, mas também toda a questão de software de banco de dados, porque depois toda aquela floresta, aquele talhão ou a floresta inteira que foi implantada, ela vai sofrer uma série de outras ações, né, durante o período do manejo da floresta, que é isso, é o combate às pragas, o combate uma competição, depois toda a questão do inventário florestal, sanidade de floresta, tem uma série de outras coisas que vão acontecer em relação à floresta, que o software que cria esse banco de dados e coloca ali à disposição do dono da floresta vai trazer primeiro uma economia gigantesca. Você não tem que adivinhar onde estão as árvores, você sabe onde as árvores estão, você tem informação precisa sobre cada árvore, e isso vai te ajudar, né, a propor um monte de soluções de gerência, né, do manejo da floresta durante os anos que a floresta estiver de pé, que hoje você não tem condições de fazer. Hoje tem algumas ferramentas meio toscas que você supõe, você infere e estabelece que eventualmente aquelas árvores estão naquela posição, tem um software que tentam dizer, né, onde as árvores que foram plantadas podem estar, mas dão um trabalho gigante, custa muito mais caro e não é prático, né, para o manejo permanente dessa floresta, das florestas que são manejadas para corte, uma produção de madeira e celulose. Então, assim, tem um componente de software muito grande. A gente criou um software que acompanha todo o manejo da floresta, desde a obtenção da semente até o corte, quando houver corte. Tá? Então, a gente desenvolveu esse software e pensando exclusivamente em crédito de carbono, a gente começou a criar uma plataforma e estão procurando linhas de financiamento para botar essa plataforma no ar, que a ideia é o seguinte, e isso é muito incrível e vai resolver o principal problema dos projetos de produção de crédito de carbono atuais. A ideia é você calcular quanto de massa, né, de matéria, né, está sendo produzida naquele lugar específico, para que você saiba exatamente quanto carbono está sendo retirado, né, da atmosfera, e também fazer como se diz, todo projeto de implantação de floresta, a partir do momento que você entrega qual é a área que você diz, qual é como se diz, o KML, quais são os pontos, né, onde você vai implantar a floresta, usando o satélite inteligente artificial, nosso software vai ler aquela região e vai propor de que maneira você vai implantar a floresta e depois vai acompanhar o desenvolvimento da floresta para que você saiba que realmente aquilo está acontecendo e aquelas árvores estão crescendo e estão fazendo o que tem que fazer. Então, a gente está hoje envolvido em várias áreas que são exclusivamente de software para dar suporte à criação de projetos de reflorestamento, ao manejo desses projetos e poder dar resposta a projetos de crédito de carbono para investidores ou pessoas, né, interessadas no tema, que eventualmente estão em outros países ou projetos que estão muito distantes daquele investidor. Então, você está no Brasil, você vai investir num projeto na Costa Rica, esse software vai ser capaz de fazer isso. Então, a gente está indo além das máquinas. A gente está criando soluções de software que dão suporte para essas máquinas para que você possa acompanhar desde exatamente o que tem que ser feito e quanto custa, né? Naquele lugar que você disse, aqui eu vou implantar uma floresta, nosso software vai dizer exatamente o que você tem que fazer, quantas mudas você vai colocar ali, quais são as prováveis espécies, né? Quanto você vai gastar para produzir essas mudas, para preparar a terra, para plantar e para manejar a floresta. Então, nossa preocupação está indo muito além de simplesmente uma mecanização do plantio, mecanização da irrigação, mecanização da adubação. A gente está criando um ecossistema que realmente permita aos países e aos fundos de investimento e às empresas que têm interesse, de fato, né, em plantar floresta para mitigar suas pegadas de carbono, para que elas tenham maior transparência e maior segurança em investir naqueles projetos, porque eles vão ter acesso permanente à informação que hoje está escondida numa floresta que pode estar no fim do mundo, num lugar que não tem gente, não tem internet, não tem cidade, e que disseram para você que ali está sendo implantado na floresta e você não sabe. Via de regra, você não sabe,
e a origem de todos os golpes e todos os desvios, né, que foram feitos nesses anos em projeto de crédito de carbono tem a ver com isso. Né? A falta de conhecimento, a falta de informação que possa ser checada, né, que possa ser validada em tempo real, digamos assim. Então, tá. nosso desafio é bem maior. A máquina é só um grãozinho de areia num ecossistema maior. Porque, assim, de fato, e aí só para concluir essa explicação, não é... Esse projeto, ele não paga a minha conta. Esse projeto, a soma desses projetos que eu estou te falando, eles não são a base do meu sustento. Muito pelo contrário, eles são um sonho. Então, eu tenho investido anos nessas soluções porque eu acredito, de fato, que a melhor solução para combater as mudanças climáticas é a introdução de floresta, é colocar a floresta de pé. E eu sempre questionei essa questão de você, não contra, mas de você vender crédito de carbono somente de floresta nativa, floresta em pé. Porque se aquela floresta não está tirando o carbono que está sendo produzido por nós, né, constantemente, então a conta não fecha. Então a única conta que fecha é plantar novas árvores. Então todo o meu pensamento se voltou para plantar novas árvores, introduzir floresta, né, reflorestar de maneira simples, barata e que pudesse ser verificada para evitar golpe e permitir que realmente as empresas tenham interesse em investir em projetos de reflorestamento, porque eu acho que não tem outra saída. Acho que a saída para combate à mudança climática e a crise hídrica é a implantação de floresta. Então, por isso esse pensamento. E, Marcelo, como que essa tecnologia ela acaba daí por impactar a produtividade e os custos para os produtores rurais, né? Isso acaba sendo um atrativo? Sim, somente a ForestBot, ela reduz o custo de implantação na floresta a 1/3. Então, o que hoje gira em torno, para um número concreto, né, em torno de R$ 1.500, que é plantar, irrigar e verificar a qualidade, vai custar R$ 440. Então, a ForestBot traz um impacto financeiro imediato para quem usa ela, tanto na silvicultura quanto no reflorestamento. Esse é o primeiro. E o mais importante, porque é o que move a indústria. Então, tivemos uma preocupação enorme, e aí quando eu falo, né, de setor florestal, eu falo de empresas maiores do mundo que estão interfaceando com a gente desde que nosso projeto foi visto na televisão em 2020. Desde que ele foi descoberto em 2020 até hoje, a gente está constantemente falando com o IPEF, que é o Instituto, né, Brasileiro de Pesquisas de Floresta, 55 anos de história no setor florestal, e as maiores empresas de reflorestamento e de silvicultura do mundo. Né? Eu não vou citar nome, mas são as maiores. Então, as maiores, quem sabe de alguma, é uma delas que está trabalhando com a gente. Então, empresas que trabalham há 120 anos plantando floresta, estão desde o início do nosso projeto conversando com a gente permanentemente, antes até de 2020, desculpa, desde 2019, quando a gente foi capa do Financial Times. O Financial Times, em setembro de 2019, fez uma capa com um questionamento, né, se a tecnologia poderia salvar a Amazônia. E no Big Reader, foi uma matéria de página inteira, eles citam a mim especificamente, Marcelo Guimarães e a Mahogany Roraima, e as tecnologias que a gente estava desenvolvendo para resolver as questões de reflorestamento usando tecnologia e mecanização. Então, desde aquele momento, o setor florestal brasileiro, que é o maior do mundo, entrou em contato e a gente conversa e visita a fábrica e participa do desenvolvimento do projeto. Então, a gente criou um projeto sob medida para as empresas que plantam floresta há mais de 120 anos, para atender as condições não só do Brasil, mas as condições mundiais. Claro que em terrenos diferentes dos europeus, né, que tu está falando de plantar em inclinação de 60 graus, a nossa máquina não planta em inclinação acima de 18 graus, até por uma questão de legislação, né, porque o risco que ele coloca as pessoas, né, então não pode. Mas na Europa você planta com essa inclinação de 60 graus, mas não na mesma quantidade que se planta no Brasil, né? O Brasil tem as maiores florestas individuais do planeta. Então, é um desafio atender o Brasil. Se você consegue atender o Brasil, você vai atender bem a África, você vai atender bem a Austrália, também são terrenos parecidos, e aí você vai entrar na Índia, né, daquela região da Ásia toda, e você vai conseguir atingir uma boa parte do que é a floresta, tanto reflorestada quanto de silvicultura do mundo. A gente não vai trabalhar em montanha muito íngreme, mas vai resolver um problema para eles, trazendo uma economia vital e principalmente uma economia em mão de obra, porque o grande problema das empresas de silvicultura hoje é a falta de mão de obra. Hoje, quando eu digo hoje, eu estou falando mais de 5 anos, ou talvez um pouco mais. Essas empresas, todas as empresas brasileiras que plantam florestas, estão dobrando a sua produção. Dobrar sua produção significa que a maior empresa de floresta do mundo planta 200 mil hectares hoje de floresta por ano, vai plantar 400 mil hectares. E a segunda vai plantar o dobro, e a terceira vai plantar o dobro. Então, assim,
está se consumindo muita celulose, está se consumindo muito madeira, e as empresas estão dobrando as suas áreas, e eles já tinham dificuldade de mão de obra com a área atual. Então, o que eles já plantavam hoje já era difícil de plantar porque não tinha mão de obra. Para dobrar a área plantada, você precisaria de muito mais mão de obra que já estava escassa hoje. Então, é uma consequência, né, mecanizar da falta de mão de obra, mecanizar todo o ciclo de manejo da floresta. Mesmo que não fosse econômico, eles teriam que fazer, porque não teria mão de obra para fazer. Mas é mais econômico plantar com a Forest Bot. Então, a gente uniu aí duas coisas muito importantes para o setor, mas não seria o foco a economia. O problema deles é a mão de obra, a falta de mão de obra. Mas tem uma economia. E, assim, sobre essa questão da mão de obra, tá, Marcelo? A automação aí oferecida por vocês, ela pode substituir completamente o trabalho manual no plantio? Então, no Brasil é proibido, né? Você não pode usar máquina autônoma no plantio, né? 100% autônomo não existe, embora a máquina já seja 100% autônoma. Poderia ser substituído. Você pode plantar soja sem nenhum ser humano, como você pode plantar também árvore sem nenhum ser humano presente. Porém, a legislação não permite, mas e por isso a gente batizou a empresa de Autônomos Agromachines, que é a criação de máquinas agrícolas autônomas, né? E aí autônoma você entende inteligência artificial no meio, senão não tem autonomia nenhuma. Então todas as máquinas que a gente constrói, que a gente propõe, elas são máquinas autônomas, mas o Brasil não permite que a máquina trabalhe sozinha. Um dia vai permitir, está pronto para fazer isso. E aí você não vai precisar de mão de obra nenhuma, a não ser a mão de obra que carrega as mudas, né? Que coloca as mudas no lugar onde vai subir na máquina e tal. Então alguma mão de obra sempre existirá. Mas o processo pode ser muito mecanizado e pode haver uma redução significativa na mão de obra a partir do momento que disserem, beleza, pode plantar, pode irrigar, pode adubar, pode fazer inventário florestal, pode fazer sanidade da floresta sem nenhuma pessoa envolvida, deixa a máquina fazer. Não é um processo tão crítico porque é um ambiente onde basicamente não tem ninguém. Eventualmente pode ter um animal passando, mas gente não tem. Porque, como a gente sabe, né, as áreas são muito distantes, são distantes de cidades, e não são áreas onde você tem gente fazendo nada, porque quando você implanta uma floresta não cabe mais nada embaixo. Então, eu estou fazendo algumas generalizações só para facilitar o entendimento, que óbvio que cabem coisas embaixo da floresta, mas só para simplificar o entendimento. Mas no futuro próximo a gente vai poder mecanizar todo o processo e automatizar ele, que é o nosso sonho. Perfeito. E, Marcelo, você mencionou, né, a respeito dos benefícios ali econômicos, né, possíveis de serem alcançados. Mas quais são os benefícios ambientais para o uso dessa tecnologia que pode trazer aí para esse setor de reflorestamento? Então, o principal, e é o que me fez, né, começar essa odisseia particular, né, que um programador criando máquinas agrícolas não é uma coisa simples, né, tive que estudar muito para poder começar a propor algumas soluções, não caiu do céu, né, foi fruto de muito estudo. A preocupação inicial, né, era justamente essa, para você combater mudança climática, para você poder equilibrar de novo os ecossistemas que a gente destruiu, você necessariamente precisa de ferramentas mecanizadas, porque não tem mão de obra para resolver o problema. E aí vamos a números concretos para ficar mais fácil de entender. Silvicultura implantada no mundo hoje ocupa uma área de 290 milhões de hectares, mais ou menos 130 milhões de hectares dessa área implantada é derrubada e replantada. Né? 10% dessa área, algo em torno de 14 milhões de hectares, são plantados todos os anos, tá? De silvicultura, pinos, eucalipto e árvores que vão produzir madeira ou celulose. Né? Então, esse é o número. Reflorestamento, né? Quando a gente começa a fazer cálculo para chegar à seguinte conclusão, né? O que eu preciso ter de absorção de CO2 para equilibrar o clima, né? E aí a velha discussão, né? A mudança climática existe, é em função do ser humano, é uma coisa que acontece, né, naturalmente, de ciclos, né? Ciclos de milhões de anos e tal. A gente sabe, já foi provado, tem pesquisa científica. Eu sei que as pessoas não gostam de ler, mas se você for atrás, você vai ler, você vai entender, né, que nós estamos produzindo CO2 que as árvores não estão conseguindo tirar, nem o plâncton no oceano, nem o pasto, nem a soja, nem o café, nem o abacate. Então, a gente está injetando na nossa atmosfera CO2 uma quantidade absurda, e a melhor maneira de reequilibrar tudo, porque não é só o CO2 que produz, né, os gases do efeito estufa, que são a base, né, uma das bases do gás do efeito estufa, e que a consequência é a mudança climática, mas
também e fundamentalmente para a agricultura e para aqueles que pensam, né, que tem que derrubar todas as árvores para plantar soja, é a crise hídrica. Porque quanto mais você derruba a árvore para fazer o que você quiser, e no Brasil tem área suficiente para plantar soja, criar gado, sem precisar derrubar a árvore, você simplesmente está piorando, está agravando a crise hídrica. Você está, né, dar uma explicação concreta vai ficar mais fácil. Você tirou a árvore, a árvore parou de conduzir a água para o solo e colocar dentro da terra, que é onde você tem 90% da água potável do mundo, e aí vai lá o cara que derrubou todas as árvores, bota um poço, bebe toda a água, todo mundo que tem poço artesiano deve ter passado algum momento por isso, o poço secou, aí você abriu outro poço, e até secar aquele segundo poço, e depois você abriu um terceiro, e quando você está fazendo isso e não tem árvore em cima, você está simplesmente esgotando, né, aquela água que estava naquele ambiente, que só retornará ali para baixo daqui a milhões de anos, e preferencialmente se tiver uma árvore para ajudar a fazer isso. Porque a árvore conduz a água suavemente para dentro do solo e permite que ela se infiltre e, né, e crie os bolsões de água, que é a água que a gente bebe. 90% da água que a gente bebe está dentro da terra. Então, independente de discussões políticas, né, que esses assuntos geram discussões acaloradas, né, se existe mudança climática, se precisa plantar árvore para resolver, etc. A questão da água é uma questão bem mais fácil de entender. Qualquer pessoa que tenha feito um poço artesiano e já tenha bebido toda a água sabe que acabou a água, não vai ter mais água. Não adianta ficar furando ali que acabou a água. E a água é a base da vida na Terra. Então a gente precisa botar a árvore de volta nos lugares onde a gente tirou e a gente secou, né, os rios, secou as lagoas, porque senão não tem agricultura, não tendo agricultura não tem vida. Claro que isso é uma coisa, né, uma figura de linguagem, um negócio exagerado, mas a gente está, né, caminhando, né, para provocar nossa própria destruição. Eu tenho ouvido algumas pessoas que falam o que eu sempre falei, que é para o planeta Terra não faz nenhuma diferença se vai ter gente aqui ou não. O planeta Terra vai continuar existindo, independente da gente acabar com as condições para a manutenção da nossa vida, né? Porque quem está provocando isso somos nós contra nós mesmos. A Terra vai continuar existindo, independente da gente acabar com as árvores e criar um cataclisma e acabar com a nossa água. Então, para a Terra isso não faz nenhuma diferença. Mas para nós, né, é importante plantar árvore para tirar o excesso de CO2 que está provocando, né, a mudança climática. A gente está vivendo ela, né? Menos chuva, quando tem chuva absurdamente forte, né? Períodos de calor intenso ou extremo frio, e as correntes dos grandes oceanos, né, diminuindo a velocidade, que pode causar um impacto ainda mais trágico para nós. É tão simples, se resolve plantando árvore, né? O Brasil, todo mundo sabe, tem áreas enormes que foram sugadas até o seu limite e onde hoje não se planta mais nada, e por isso está se abrindo mais área, porque não querem gastar dinheiro recompondo aquele pedaço de terra que foi exaurido. Mas o Brasil tem, e se recompuserem essas áreas, a gente tem área suficiente para plantar e para criar tudo que for necessário criar na agricultura, sem precisar derrubar a floresta, e a gente poderia recompor as florestas que a gente derrubou e que eventualmente não está usando. E também todo agricultor sabe que quando você derruba uma floresta e você usa intensivamente aquela área, você empobrece aquela área muito mais rápido do que qualquer outra situação, porque a terra, o solo na floresta ele é muito mais frágil. Então, a gente precisa plantar floresta, a solução mecanizada está posta, né? Chegou pelo Brasil, vai ser usada fatalmente, governos vão poder, né, finalmente tomar a decisão de empreender, né, os seus projetos de reflorestamento, porque vai ser mais barato, vai ser rastreável, vai ser mais transparente, e a gente está nessa pegada, né, caminhando no que a gente acredita que é uma necessidade, diminuindo as arestas, diminuindo as dificuldades que existem quando se trata, o assunto é reflorestamento, e creio eu que contribuindo para algo que nem todo mundo aceita ou gera muita discussão, mas é um fato, né, que é a necessidade de a gente tirar o CO2 que a gente está produzindo absurdamente e recompor e reequilibrar, né, áreas que a gente desequilibrou totalmente, né, e que impactam em qualquer agricultura, impactam na produção de café, na produção de soja, na produção de milho. Então, assim, essa necessidade, né, a necessidade desse equilíbrio, ela já é percebida, né, só que pouca coisa efetiva está sendo feita, de volume, né? E eu comecei essa história toda para falar do reflorestamento e as áreas. A gente está falando aí em reflorestar 300 milhões de hectares, né? E aí você pensa,
são plantados de árvore todo ano 14 milhões de hectares. O desafio de BOM fala em 300 milhões. Eu calculo que são 500 milhões de hectares que são necessários para colocar a quantidade de árvore necessária para extrair o CO2 e equilibrar de novo todo o nosso ecossistema. Então, são áreas muito grandes, né? E os projetos, pra você ter uma ideia, o Acordo de Paris, de 2015 até agora, plantou 100 mil hectares de árvore, tinha que plantar 12 milhões. Então, assim, os projetos são insignificantes diante do desafio. O desafio é plantar algo em torno de 300 milhões de hectares. Tá. Em número, comparando, né, o Brasil de gado tem 92 milhões de hectares de gado em cima da terra, tem 47 milhões de hectares de soja plantada. 300 milhões de hectares de floresta é muita terra para plantar, é muita árvore para plantar, não é um desafio simples. Mas mecanizando, a gente barateia o custo, torna o processo transparente para que não haja nenhum desvio, né, e não tenha corrupção nesses projetos, e para que realmente as empresas e o governo queiram investir com a certeza de que vai acontecer alguma coisa, né? Uhum. Não, perfeito. E até, né, você começou, eu pedi para você contar da sua experiência, né, Marcelo, todos esses anos que você teve e que você mencionou, eu imagino que os desafios não foram pequenos para chegar na ideia, né, de desenvolver a Forest Boot e patentear essa ideia. Então, eu queria que você contasse um pouco desses desafios que você enfrentou ao longo de todos esses anos para desenvolver essa máquina 100% nacional. Então, o primeiro desenho saiu da minha mão em novembro de 2016. Eu estava viajando num voo de 8 horas e comecei a desenhar o que depois virou a Forest Bot, né? Claro que antes, 2 anos, quebrando a cabeça, imaginando de que maneira eu poderia mecanizar, né, o plantio de uma floresta, porque o primeiro passo ele surgiu por uma conversa com um plantador de floresta, eu esqueci o nome dele, mas é um cara super famoso aí, né, nessa área, que me visitou em Roraima e conversando, né, queria ver meu projeto de plantio de mogno, conversando comigo, ele me falou, olha, você vai produzir mogno de maior qualidade, com muito mais qualidade, se você tornar esses plantios diversos, né, você introduzir a árvore nativa no meio do mogno. Me explicou por quê, me deu um caminho, eu li um monte de livros sobre o tema e realmente cheguei à conclusão de que quando você tem diversidade, né, as árvores crescem mais saudável e produzem mais madeira. E aí, isso instalou na minha cabeça e falou, peraí, se eu quero ganhar dinheiro vendendo madeira também, eu preciso produzir madeira com qualidade. Se o desafio para produzir madeira com qualidade é criar uma floresta, né, diversa, então como que eu faria isso? E aí né, surgiu, né, aí na sequência surgiu o reflorestamento e a necessidade do combate à mudança climática com reflorestamento, isso tudo ficou fervilhando na minha cabeça 2 anos, até que eu fiz o primeiro desenho. E o desafio é o seguinte, eu sou programador, há 40 anos eu programo. É o que eu sei fazer, é o que eu aprendi a fazer. Estudei filosofia. Então, nunca fiz uma máquina de coisa nenhuma, de nada, nem, sei lá, nem máquina de fazer café, não sei, de máquina de nada, de bater ovo. E aí, falei, bom, como que eu desenho uma solução mecanizada se eu não sou engenheiro? Aí, comecei a ler sobre o tema, né? Construção de máquinas agrícolas, e estudei toda a história das máquinas agrícolas, desde 1830 até hoje. E estudei muito sobre engenharia autodidata, lendo livros só para ter ideia do que eu poderia desenhar, o que caminho eu poderia seguir. Então, o primeiro desafio foi justamente, sendo um programador, por onde eu começo, né? Como que eu desenho a máquina, né? Como que eu desenho os componentes de uma máquina? Como que eu estabeleço quais são os elementos dessa máquina? E aí foi muito estudo e muito desenho, né? Até que surgiu, procurei muita gente, né, que desenhava projeto no AutoCAD para poder me ajudar. Ou surgiu um criador de game que me ajudou muito. Ele fez o primeiro desenho de uma das máquinas que eu criei e colocou num programa que chama Farm Simulator. Farm Simulator é um programa onde você coloca máquinas agrícolas e as pessoas brincam de fazenda. Esse programador de game, né, que usava o Blender, que é um programa para fazer game, ele me ajudou a tirar do papel as primeiras ideias e transformar em algo que era 3D, né, que você podia ver, você podia entender. Aí encontrei uma pessoa que trabalhava construindo pequenas máquinas agrícolas e a gente, no quintal da minha casa, lá na garagem da minha casa, literalmente na garagem da minha fazenda em Roraima, começamos a criar várias máquinas. Primeiro, uma máquina mais simples, comprei uma máquina que plantava café, desmontei e criei uma máquina mais simples, que tinha uma roda de plantio. Foi matéria do Financial Times, essa máquina, em 2019. Depois evoluímos aquele projeto para uma máquina também com uma roda de plantio um pouquinho melhor, que foi tema de um programa de televisão no Brasil, um programa rural. E aí depois surgiu, né, a máquina que faz o plantio deslizante, mas assim,
usando programador de gamer, usando pessoas que se aproximaram, que tinham algum conhecimento, né, empírico, né, de construção de máquinas agrícolas. E aí comecei a rodar o Brasil todo e falar com gente no mundo inteiro para achar um parceiro que fosse da área, né? E surgiu em Comagri, no meio de muita procura. Eu estava querendo montar até uma equipe de desenvolvimento da máquina em Ribeirão Preto. Cheguei a visitar Ribeirão Preto várias vezes, conversei com engenheiros um monte de vezes, e eles me colocaram, né, uma linha temporal para a construção da primeira máquina muito longa. E aquilo me deixou meio triste, porque eles me explicaram o seguinte: uma máquina agrícola é igual um avião. Se você não homologar junto ao fabricante, o fabricante não te vende as peças. Exatamente como você faz um avião. Você pode desenhar o avião mais lindo do mundo, se o fabricante não homologar o avião, ele não te vende a peça. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, e agora, né? Como que eu homologo um negócio que vai demorar anos para desenhar no CAD, interfacear com fábricas de peças, né, de elementos de máquina, que não me conhecem. Isso aqui é uma startup num país que não tem tradição de construção de máquinas agrícolas, tem duas empresas grandes, mas não é tradição, não é nossa tradição. Tradição é Europa e Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, e é muito mais difícil achar um engenheiro para produzir, para construir uma máquina agrícola no Brasil, do que achar um engenheiro para fazer um avião, tá? Isso eu experimentei na pele. Tem um conhecido meu amigo, que está fazendo um avião, conseguiu muito mais gente para fazer o avião do que eu para fazer uma máquina. Pedi ajuda a ele, me consegue engenheiros para me ajudar no meu projeto. Ele falou, Marcelo, tá difícil, estou procurando PhD, doutor, mestre, difícil. Então o Brasil não tem essa tradução. Aí apareceu em Comagri, foi uma casualidade, caiu do céu. Quando eu vi o site da Incomagri, eles vendiam um equipamento que chama autopropelido, que é uma máquina que faz como se chama? Pulverização, e era exatamente a base mecânica que eu precisava para colocar meu sistema de plantio. Então conversei com eles, isso já faz alguns anos, já faz uns 4 anos, e eles gostaram do meu projeto, começamos juntos a trabalhar, desenhamos então, dentro de uma indústria, a solução da máquina, que passou por milhões de ajustes. Hoje a máquina está no campo plantando e sendo ajustada ainda, né? Não está 100% pronta. Então a gente leva no campo, ajusta, leva no campo, ajusta. Estamos nesse processo hoje. Vai entrar depois, na sequência, no processo de teste junto aos plantadores de floresta. Os 5 maiores do Brasil, né, me enviaram um contrato. Na hora que eu assinar, a gente começa a testar junto com eles. Então, assim, o desafio foram todos. Não é um país que tem tradição de construir máquina, então não tem gente especializada. Eu não sou engenheiro de coisa nenhuma, sou programador. Não tinha grana necessária, né, para fazer esse empreendimento, então tive que procurar ajudas. Por sorte, apareceu a Suframa e também me ajudou nesse processo. E agora estou entrando até com um pedido de financiamento no FINEP, que também é muito difícil de conseguir para quem é uma startup. O Brasil não tem investimentos sérios para startup, não existem. Tá? Você tem que ser uma empresa com lucro e com mercado e vendendo produto para que alguém te olhe e decida investir em você. Então é tudo feito para que não dê certo. Então, assim, todos os desafios que você puder imaginar, né? No país errado, né? Sem as pessoas certas, sem o conhecimento correto, a gente conseguiu parir essa máquina. Fruto de muito esforço, muita dedicação. Se não fossem todos os dias acordar com vontade de fazer isso, já teria desistido há muito tempo. Porque tudo conspira para que não dê certo. Não tem nada que conspira para que dê certo. É isso. É verdade. E, Marcelo, quais são os planos para o futuro, então? Hoje nós estamos negociando com um provável investidor para construir uma fábrica independente da Incomagri, porém em parceria com a Incomagri, que é uma indústria de máquinas agrícolas, porque eu preciso, né, ter o controle de todo o processo, porque isso está borbulhando na minha cabeça. Então a Incomagri é um parceiro sensacional. Eles me ajudam e estão comprometidos com o projeto, mas é um projeto que pode ser muito grande. Eu estou falando de 14 máquinas diferentes, que aí tem máquina para plantar açaí, máquina para plantar, como se diz, laranja, café, cacau. Tem várias soluções grandes e pequenas para agricultura familiar, soluções mecanizadas para todo o manejo da floresta e de outras culturas baseadas em mudas viveristas, né? Que vai desde tomate, morango até árvore. Então, é um desafio muito grande que eu quero controlar, porque isso tudo está borbulhando na minha mente. E eu estou conversando com investidores para montar, né, primeiro uma montadora, não uma indústria, e depois transformar, à medida que essas máquinas forem vendendo, transformar numa indústria e poder capitanear esses projetos. Em parceria com a Incomagri, que é a base, né?
sustentação dessa história toda, mas eu estou agora firme nesse propósito. Hoje, testando a máquina, para poder entregar para o setor florestal uma solução para que eles testem também, e para o setor de citricultura, né? São 2 setores que a gente está atuando forte, com os maiores. Tenho pedidos até de compra de máquina da Rio Negro, que é a maior mineradora do planeta, que surgiu lá da Austrália. A gente fala hoje com o mundo inteiro, o projeto do Great, o Great Green Wall da África, né? Até a Índia, gente do mundo inteiro fala com a gente. Estamos nessa fase de teste, concluir esse primeiro projeto e colocar no mercado, começar a vender. E a expectativa é, na sequência, vendendo junto com a Incomag, na sequência, criar uma estrutura independente para que a gente tenha aí um animal, né, que viva, né, por conta própria. A princípio, no Brasil, hoje, nessa confusão mundial que se criou, China e Estados Unidos, deixa a gente meio, né, inseguro, né, para onde que a gente vai, mas o Brasil, por não ter esse perfil, né, e essa tradição, é um país muito mais difícil, né, de você criar uma grande empresa nesse setor. Então, eu tenho o sonho de migrar para algum país, não sei se Europa, Estados Unidos, China, não sei, mas é um sonho porque eu acho que aqui não vai crescer o quanto poderia crescer. O Brasil não te dá essas condições. A gente cria, mas é muito mais difícil. Então, se você vai para um lugar que tem tradição, você tem mais mão de obra, né? Você tem pessoas que pensam melhor o negócio, você tem pessoas que conhecem melhor esse negócio para que ele possa crescer e escalar. E a gente tem aí um business plan, né, de uma empresa que pode chegar a faturar 70 bilhões de reais, né, com a introdução das primeiras 2 máquinas, ao longo de 10 anos, atendendo tanto a silvicultura quanto o reflorestamento. Chegamos num momento muito propício, porque o setor de máquinas de agrícolas não dava muito bola para o setor florestal, a indústria de máquinas agrícolas, porque o setor florestal representa 2,5%, né, do market share de máquinas agrícolas do planeta. Só que 2,5%, né, para uma empresa gigante que vende trator não é nada, mas para nós é um negócio de bilhões de dólares. Então, uma empresa que pode crescer, né, nesse vácuo que se formou, que está aberto, que é o setor florestal, e que eventualmente no futuro pode ser adquirido por uma grande empresa, porque também você atendendo 2,5% de um mercado, você não consegue sobreviver muito tempo. Alguma hora você vai ter que fazer parte de algum outro grupo. Mas esse é o sonho, esse é o projeto, e é isso que eu acordo todo dia, animado para fazer novamente, para começar de novo. Não é nada fácil, é muita resiliência. Com 1 minuto certeza. como se diz, de depressão e já era o projeto. Não pode deprimir, tem que estar sempre focado. É Mas é isso isso. aí. E, Marcelo, para a gente finalizar, então, aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver com a nossa capacidade de criar, né? De vencer desafios. Como eu digo, né? Nesse meu projeto, tudo conspira para que ele não funcione, para que ele não dê certo, né? Não tem condições no país, não tem investimentos para startups, não tem conhecimento na área, e mesmo assim eu fui lá e fiz, e a máquina está aí, está plantando, está sendo ajustada, mas está lá, você vê aquele colosso, né, funcionando, é uma coisa linda. Criando uma máquina elétrica também, que é um desafio global, né, não tem nada parecido com o que a gente está fazendo lá em Manaus. E a mensagem é essa: se você tem um sonho, se você acredita no que você está fazendo, faça, por mais louco e distante que pareça. E eu vou te dizer, nenhuma pessoa, zero, ninguém me disse: que legal, quando eu dei o primeiro passo, que ideia genial, você vai muito longe com essa ideia. Pelo contrário, todo mundo que me conhece diz: que ideia maluca, você não vai para lugar nenhum, você é programador, imagina fazer uma máquina, não existe, desiste isso. E eu não desisti, e estou aí com a máquina funcionando, e outras máquinas surgindo. Então, a mensagem é essa: siga teu sonho, ninguém vai te dar condição para realizar teu sonho, ninguém vai te dar a mão, ninguém vai te empurrar, ninguém vai acordar de manhã te animando. Se você acredita em algo, faça aquilo que você acredita e eventualmente você pode ter sucesso. E depende só de nós. Acho que essa aí é a melhor mensagem que eu posso deixar para qualquer pessoa que tenha um pensamento pequenininho e acordou e disse: eu quero criar um negócio, mas tudo conspira contra, acho que não vou fazer. Faça. Se você estudou, né, e você percebe que existe algo que pode se transformar num produto de escala, que pode vender, que as pessoas podem precisar daquilo, se existe uma necessidade, faça. E existe uma necessidade no meu caso, por isso que eu fui atrás dela. Então, se tiver necessidade, você tem um sonho, por mais difícil que ele pareça, por mais distante,
acorda todo dia animado, ninguém vai te dizer que legal, nem eu. Que eu olhe teu sonho e diga, vai ser difícil, é melhor desistir, continua fazendo outra coisa, mas se você acredita de verdade no que você está fazendo, faça. Faça independente do que dizem. Maravilha. É isso. Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa no dia de hoje e já o convido para que volte mais vezes. E eu convido você para visitar a nossa fábrica em Itapira, está pertinho de você, para que você veja esse negócio lindo funcionando, que é a maior satisfação, nada é melhor do que você ver uma máquina que está plantando árvore, né? A gente trabalha com vida, a gente não trabalha com morte, a gente trabalha com vida. Plantar árvore não tem coisa melhor, não o teu Dharma, para tuas outras gerações, para tuas próximas vidas se existirem, para tudo. Então, é lindo ver uma máquina que planta árvore, é lindo plantar árvore e é necessário. Então, vou te convidar para ir lá ver esse milagre acontecendo, porque realmente é uma paixão. Combinado. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, bom dia, até logo. Até. Bom, gente, no programa de hoje eu conversei com Marcelo Guimarães, CEO e fundador da Auto Agro Machine. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.